Esses vídeos vão te chocar pelo quão insanos alguns momentos podem ser. Criaturas assustadoras espreitando no escuro, criptídeos surgindo do nada e comportamentos perturbadores que vão te deixar sem palavras. Prepare-se, porque essas cenas perturbadoras vão te deixar profundamente inquieto. 1. A criatura da porta. Um vídeo arrepiante postado no TikTok vem dando arrepios nos espectadores. A gravação mostra bizarras ações noturnas difíceis de explicar. Tudo começou quando o pai do autor do vídeo começou a acordar por volta das 2 da manhã, com portas batendo violentamente e ecos pelo corredor. Cansado de perder o sono, ele instalou uma câmera na campainha para flagrar o culpado. O que a câmera registrou foi profundamente perturbador. Após várias portas sendo violentamente batidas, ele simplesmente voltava calmamente para o quarto, como se nada de estranho tivesse acontecido. Alguns acreditam que seja um ato de vingança por reclamações de barulho durante o dia. Outros acham que pode ser um vizinho lidando com sérios problemas de raiva. Dois. A escada assombrada. Um grupo de caçadores de fantasmas decidiu investigar uma casa abandonada, famosa por sua atividade paranormal. Eles posicionaram uma câmera próxima à escada, enquanto permaneciam em chamada de vídeo com a equipe. Uma das garotas ficou sentada, quieta, ao lado da câmera, esperando algo acontecer. Até que percebeu uma mão escura emergindo lentamente da escada, vindo em sua direção. Ela rapidamente pegou a câmera para capturar, mas, quando olhou novamente, não havia nada. Só o espaço vazio e silencioso onde a mão tinha aparecido. O vazio assustador do ambiente deixou todos profundamente abalados. 3. A criatura que bate. Um vídeo no TikTok deixou espectadores perplexos e confusos ao mostrar uma criatura alta, estranhamente vestida de preto, com um rosto pálido quase fantasmagórico. A criatura batia violentamente a cabeça contra a porta, acordando as pessoas dentro da casa no meio da noite. Apavorados, eles correram para investigar. Um dos homens foi até a janela e ficou chocado ao ver a criatura parada do lado de fora, com a mão estendida, atravessando o vidro. Congelado de medo, ele recuou. E a criatura permaneceu assustadoramente imóvel. O vídeo deixou mais perguntas do que respostas, pois ninguém conseguiu explicar a figura arrepiante capturada pela câmera. 4. O segredo do espelho. Um jovem estava sozinho em casa e decidiu gravar um vídeo, sem nunca imaginar o que iria capturar. Atrás dele, no espelho, uma figura com aparência de bruxa surgiu, observando-o em silêncio. Ele congelou, sem saber o que estava vendo, enquanto a figura permanecia estranhamente imóvel. De repente, a ideia de que espelhos podem ser portais para outro mundo pareceu assustadoramente real. Muitas culturas e lendas associam espelhos ao paranormal, sugerindo que podem ser passagens para reinos desconhecidos. Seria apenas uma coincidência. Ou ele realmente capturou algo muito mais misterioso? A pergunta ficou, perturbando a ele e a todos que viram o vídeo. 5. O encontro da meia-noite. Certa noite, um homem tentava descansar quando um som suave perto da porta o acordou. Ao olhar, viu algo pálido sentado no batente. Parecia humano, mas algo não estava certo. Lentamente, a figura levantou a mão e acenou para ele, como se tivesse um plano. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ela desapareceu, apenas para, segundos depois, surgir novamente e correr em sua direção. Apavorado, o homem a empurrou instintivamente e saiu correndo da casa. Nunca mais voltou, deixando para trás o mistério. O que era aquela criatura? E por que apareceu? 6. A figura sombria. Explorando um antigo prédio abandonado, um homem teve uma experiência que jamais esqueceria.
ele notou uma pequena figura escura rastejando rapidamente em sua direção, vindo de uma janela. O corpo fino e assustador se movia velozmente, indo direto para ele. Sem pensar duas vezes, o homem virou e fugiu, escapando por pouco das garras da criatura. A lembrança daquela figura o assombrou enquanto deixava o prédio, um lembrete arrepiante do perigo que ele mal conseguiu evitar. Sete. O observador sombrio. Do lado de fora de sua janela, uma mulher notou algo perturbador. Uma figura escura, parada, imóvel nas sombras, com longos cabelos caindo ao redor do rosto. Ela não se movia, apenas olhava fixamente para o quarto com um olhar inexpressivo e inquietante. O ar ficou denso, sufocante, como se aquela figura estivesse puxando-a, forçando-a a olhar. Mesmo com o instinto gritando para desviar o olhar, ela não conseguia. O silêncio apenas amplificou o mistério, deixando-a se perguntando há quanto tempo ela estava ali e por quê. 8. O vigia fantasmagórico. Uma mãe, filmando a primeira vez de sua filha no escorregador, capturou algo totalmente inesperado. Enquanto a pequena subia, a câmera registrou um rosto fantasmagórico, bem no topo do escorregador. Não havia ninguém por perto. A face simplesmente apareceu, os olhos fixos na criança. A estranha aparição ficou nítida no vídeo, provocando arrepios na mãe. Teria sido um truque de luz ou algo além. Ninguém soube explicar, mas foi um momento que ela jamais conseguiu esquecer. 9. A sombra que desaparece. Uma mãe fazia sua checagem noturna habitual na filha quando congelou de medo. Ao entrar no quarto e chamar suavemente o nome da menina, viu uma figura sombria sentada ao lado dela. Parecia uma criança, mas a forma estava errada, confusa. Ao se aproximar, a sombra desapareceu sem fazer som algum. Sua filha continuava sentada, tranquila, como se nada tivesse acontecido. A mãe, confusa e insegura, não conseguiu afastar a sensação de que algo não estava certo. Mas seria real? Ou sua mente pregou uma peça? 10. O observador silencioso. Durante uma live tranquila, uma streamer famosa continuava conversando com seus seguidores quando algo perturbador surgiu atrás dela. Do outro lado da porta de vidro, uma criatura pálida, parada, imóvel, olhos fixos nela. A porta estava fechada e ela completamente alheia à presença. Os espectadores começaram a comentar freneticamente no chat, mas ela seguiu normalmente. Só mais tarde, ao rever a gravação, percebeu. A criatura ficou ali o tempo todo, observando despercebida. 11. As bonecas vigilantes. Um homem em busca de adrenalina decidiu explorar uma casa abandonada, achando que seria só mais uma aventura. Móveis em ruínas e poeira, o de sempre. Mas então, ele as viu. Bonecas. A princípio pareciam inofensivas, apenas sentadas com olhos de vidro vazios. Mas conforme ele se aprofundava na sala, percebeu algo estranho. Os olhos das bonecas seguiam cada movimento seu, mexendo-se, ainda que sutilmente, enquanto ele passava. Os corpos imóveis, mas os olhares estranhamente conscientes. Percebendo que não era bem-vindo, ele saiu às pressas. Nunca mais teve coragem de voltar. 12. A mulher da lanterna. Um homem capturou algo que imediatamente viralizou na internet. Do lado de fora de sua casa, uma mulher idosa, vestida com um manto vermelho, segurava uma lanterna. Ela não se mexia, até que lentamente começou a se mover de forma estranha, deliberada, como se tivesse um propósito. Ela circulava o quintal, os olhos nunca deixando de fixar a casa, observando como se estivesse esperando por algo. O vídeo se espalhou, mas ninguém conseguiu descobrir quem ela era, ou o que queria. Seria um fantasma ou um espírito errante. O mistério permanece, e a sensação arrepiante ficou com todos que assistiram. (13) O homem perseguido. Uma câmera de segurança capturou um momento arrepiante que ainda assombra quem viu. Um homem corria, desesperado, olhando para trás, como se algo o estivesse caçando. Atrás dele,
Uma criatura estranha rastejava pelo chão, com uma cauda de lagarto e braços longos e pontiagudos, movendo-se com a agilidade perturbadora de uma aranha. O homem estava claramente apavorado, sem saber o que o perseguia. O vídeo foi cortado antes que alguém pudesse ver o que aconteceu depois. Mas a imagem inquietante ficou, deixando todos se perguntando o que poderia ter estado atrás dele. 14. A garota que desapareceu. Um vídeo perturbador surgiu online, deixando espectadores assustados e confusos. Na gravação, uma garotinha aparece parada na porta, com uma expressão estranha, inquietante. Dentro do quarto, uma mulher estende a mão como se quisesse confortá-la. Mas, quando os espectadores olharam de novo, a garota não estava mais lá. Sumiu, como se nunca tivesse existido. O silêncio que se seguiu só aumentou a tensão do momento. Todos ficaram se perguntando: o que aconteceu com ela? Será que ela esteve lá mesmo? O mistério permanece sem solução. 15. O segredo do fantoche. Um usuário anônimo do TikTok postou um vídeo arrepiante que rapidamente chamou a atenção de todos. A gravação mostrava um estranho fantoche. Suas mãos batiam sozinhas, depois giravam de forma antinatural. Os movimentos eram rígidos, mas desconcertantes, quase como se o fantoche não estivesse sendo controlado por fios. Os gestos perturbadores fizeram os espectadores se perguntar: havia algo escondido dentro dele? Apesar do vídeo se chamar Anjo, o fantoche não parecia em nada comum. Seus movimentos sem vida deixaram todos se questionando se era só um brinquedo ou algo mais. 16. A criatura na floresta. Este clipe é suficiente para fazer qualquer um pensar duas vezes antes de entrar na mata. Uma criatura pálida e inquietante foi vista rastejando no chão com movimentos quase humanos, mas sem nunca se levantar. Enquanto assistiam, teorias começaram a surgir. Seria um metamorfo? Algo que começa humano, mas se transforma ao se mover de quatro. A ideia é suficiente para arrepiar a espinha. Será que existem criaturas por aí que nem sequer começamos a compreender? Ela só queria gravar uma música doce para a mãe, mas as coisas tomaram um rumo estranho. Enquanto cantava, uma batida suave ecoou no quarto. Tão discreta, mas estranha o suficiente para fazê-la parar e olhar ao redor. Ela perguntou: quem tá aí? Mas a única resposta foi outra batida. Caminhando até a porta, ela viu algo assustador. Uma mão pairando bem acima da moldura. Mas quando abriu, não tinha ninguém. Ela se sentou de novo, tentando ignorar o desconforto. Mas então, a batida voltou. Dessa vez, o corredor estava completamente vazio. E quando ela achou que podia relaxar, o lençol foi puxado violentamente da cama. Ela verificou o quarto. Nada. Mas algo no ar dizia que ela não estava sozinha. Choque inexplicável. Era tarde da noite. Um homem estava trabalhando sozinho em um prédio silencioso de uma empresa em Singapura. De repente, o alarme disparou, quebrando o silêncio. Confuso, ele deu uma olhada ao redor, mas não viu nada de anormal. Então, um som estranho veio de perto da porta. Quando ele se aproximou, o ar ficou pesado, como se algo estivesse errado. Antes que pudesse reagir, a porta bateu sozinha, mas isso não foi o pior. Bem diante dos olhos dele, uma cadeira começou a deslizar sozinha pelo chão, sem pensar duas vezes. Ele saiu correndo, sem olhar para trás. Figura aterrorizante. Era quase o nascer do sol. Um homem saiu para jogar o lixo. A rua, vazia e silenciosa. Quando ele se virou para voltar, algo perto da janela chamou sua atenção. Uma figura alta, parada, o braço anormalmente longo e o rosto mal dava para ver. Então, como se fosse combinado, a janela se fechou sozinha. Ninguém tinha tocado nela. Ele entrou para checar, mas tudo estava exatamente como ele tinha deixado. A figura tinha sumido. A rua, silenciosa de novo. Mas a janela continuava fechada, igualzinho.
Quando a figura estava lá, o mistério segue sem resposta. A menina do poço. Enquanto caminhava pelo seu campo, esse homem se deparou com uma cena estranha. Perto do poço, uma menininha, sentada sozinha, olhando fixamente para ele. No começo, parecia inofensivo, mas, quando ele se aproximou, um desconforto profundo tomou conta dele. Os olhos dela, frios, quase sem vida, e o sorriso, perturbadoramente forçado. Algo nela não parecia humano. Sem dizer uma palavra, ele se virou e foi embora. Seu instinto gritava para ele sair dali. O vídeo que ele gravou deixou quem assistiu com a mesma sensação estranha. O que era aquela coisa perto do poço? O cachorro que anda, ele estava filmando seu cachorro pela casa e capturou algo bizarro. O cachorro, que sempre andava de 4, de repente ficou em pé nas patas traseiras e começou a andar como uma pessoa. Os movimentos eram suaves, quase perfeitos, demais para ser real. Ele achou que estava imaginando, mas quando postou o vídeo, outros começaram a comentar. Alguns disseram que parecia um skinwalker. Não, um cachorro normal. As imagens deixaram quem viu desconfortável, se perguntando: será que testemunharam algo muito mais sombrio do que só um pet estranho? A criança que desapareceu. Numa noite, um homem ouviu sons estranhos vindo do banheiro. Quando foi checar, viu uma criança parcialmente escondida atrás da porta. Mal dava para ver. Curioso, ele abriu a porta devagar, esperando encontrar alguém. Mas quando olhou, não havia ninguém. O banheiro completamente vazio, tudo em seu lugar. Anjos brilhantes. Esse homem estava casualmente olhando pela janela em Dannemora quando viu algo que não conseguia acreditar. Lá fora, no céu noturno, figuras brilhantes pairavam, como se fossem anjos feitos de pura luz. Eles flutuavam silenciosamente, sem emitir som algum, mas irradiando uma energia estranha e hipnotizante. Ele ficou ali, paralisado, sem saber se devia filmar ou apenas observar. Quando finalmente pegou o celular para gravar, as figuras começaram a se mover lentamente, sumindo atrás das nuvens. O vídeo que ele conseguiu capturar deixou milhares de pessoas perplexas. Seriam realmente anjos ou algo totalmente diferente? O mistério permanece e ninguém conseguiu explicar o que ele viu naquela noite silenciosa. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que ele realmente viu naquela noite silenciosa. E você? Acredita que existem coisas que a gente não deveria ver? Deixe seu like e prepare-se, porque nos próximos vídeos o mistério só vai aumentar.